olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite a todos. É um prazer estar de volta, prazer poder adentrar suas casas através deste canal, da rede social do YouTube. É com muita alegria que neste domingo nós trazemos uma palavra de edificação, uma palavra de evangelismo, e o tema é este que nós vamos estar falando hoje. O caminho do Senhor, ele é estreito, precisa de esforço, mas há alívio e vitória. Essa palavra hoje ela está baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21, capítulo 14, do verso 21 e 22. E a palavra de Deus diz assim: eles
pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, queridos, eu quero falar hoje para vocês, amados, que estão agora aí na sua sala, no seu quarto, assistindo esta palavra hoje, neste domingo maravilhoso. Eu quero falar para vocês hoje a respeito do caminho do Senhor, como nós devemos caminhar, e nós sabemos que está proposto para nós dois caminhos, o largo e o estreito. E queremos enfatizar nesta palavra hoje esses dois caminhos, para que fique bem claro o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Então, queridos, eu começo falando, dizendo que é comum nos dias atuais, ou seja, nos dias de hoje, a gente ouvir pregações do Evangelho que ensina que o caminho do Senhor é algo fácil, sabe, algo fácil de ser percorrido, que as bênçãos são muitas e nada de dificuldade. Mensagens que trazem aos ouvintes a ideia de um evangelho de puro triunfo, de riquezas, casa, carro, prosperidade em tudo. Um evangelho que inclui tristezas, aflições. Eu quero falar também de um evangelho que vai de encontro a tudo aquilo que Jesus pregava, né? Então, nós temos visto hoje que os púlpitos estão lotados, cheios de mensagens que trazem aos ouvintes a ideia de um evangelho apenas de puro triunfo, onde você consegue casa, carro, prosperidade, e tudo que você fizer vai prosperar, isso, aquilo, outro. O evangelho realmente, quando você coloca ele de uma forma clara, quando você entende ele de uma forma clara, você vai entender que verdadeiramente o evangelho, por ser qualidade de vida, ele proporciona muitas vezes triunfo, casa, riqueza, sim, mas quando nós deixamos o mundo de lado e aquilo que gastávamos no mundo, trazemos para dentro de casa, e aquilo ali vai realmente te dar uma nova perspectiva de vida. Por isso que eu sempre digo aqui na nossa igreja, que o evangelho ele é qualidade de vida, ele transforma a vida, e aquilo que eu fazia de errado, aquilo com que eu gastava o meu dinheiro, eu deixo de fazer isso e trago para dentro de casa. Aí sim, é este evangelho, né, que Jesus Cristo sempre pregou, é este evangelho que ele deixou para que a gente continuasse a pregando. Então Jesus nunca escondeu que teríamos aflições ao segui-lo. Em João 16:33, Jesus diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E ele fala mais no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 25, ele diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. E ele termina dizendo: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, querido, aqueles que são ensinados de que o evangelho é algo light, tornam-se fracos, tornam-se ingênuos. E quando eles enfrentam dificuldades, logo eles se decepcionam e deixam de seguir a Cristo. Talvez você que me assiste agora, talvez você conheça alguém que desistiu de seguir a Cristo e a desculpa foi: poxa, foi só eu aceitar Jesus e as coisas pioraram para mim. Talvez você que esteja aí me assistindo já deve ter ouvido alguém falar isso para você: foi só eu aceitar Cristo, foi só eu ir lá para aquela igreja, foi só, eu trocar, foi só eu querer ser crente, as coisas pioraram para mim. Nesta pregação eu quero mostrar aos amados
que o caminho do Senhor, ele é um caminho estreito, um caminho de esforço, um caminho de espinhos e pedras, mas também, queridos, o caminho do Senhor é um caminho de alívio, um caminho de paz e um caminho de vitória. Veremos nesta noite 4 aspectos desse caminho que leva à vida eterna, mas que às vezes nós precisamos passar por momentos de dor. Então nós vamos ver nesta noite esses 4 aspectos em relação a este caminho que nos leva à vitória, que nos leva à vida eterna, que vai nos dar uma vida eterna de paz. O primeiro aspecto é esse, o caminho estreito. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Então, queridos, em primeiro lugar, o caminho do Senhor não é um caminho fácil, como dizem por aí. Caminhar com Jesus requer renúncia, abandono das coisas terrenas e crer nas coisas espirituais, as quais os olhos não podem ver agora. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, ele diz: não atentando nas coisas que se veem, mas sim nas coisas que não se veem, porque as que vocês veem agora, elas são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Então, queridos, neste caminho estreito, todas as nossas bagagens, aquelas bagagens que nós trazemos do mundo, nesse caminho estreito, precisa ser deixado para trás. E essas bagagens que muitas vezes nós queremos trazer quando nós viemos para Cristo, quando a gente vem para Cristo, são essas: a mentira, o ódio, o rancor, a sensualidade, vícios, bebedeiras e demais costumes que o mundo, sabe, está impregnado. Neste caminho estreito, essas coisas precisam ser deixadas de lado. Esse tipo de bagagem tem que ser deixado de lado. Outra coisa, o nosso ego, sabe, aquilo que o nosso egoísmo, ele também não cabe conosco nesse caminho, queridos. E também deve ser deixado de fora. Assim como a soberba, assim como a autossuficiência. Sabe por quê? Porque Jesus certa vez disse: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Está lá em Mateus 23, 12. E, queridos, por ser o caminho que leva à salvação, muitas coisas que o mundo oferece devem ser deixado de fora, querido. Muitas coisas que o mundo oferece precisa ser deixado de fora, porque esse caminho que eu estou falando agora, este caminho é o caminho que leva você e eu à salvação. E as coisas que o mundo oferece, elas fascinam sim a gente. Muita gente acha mais fácil sair do caminho do que permanecer nesse caminho. Alguns amigos que ainda não caminham, amigos meus, alguns amigos que ainda não caminham que ainda estão caminhando pelo caminho largo, quando a gente conversa a respeito do caminho estreito que leva à salvação, eles dizem que ainda não estão preparados para caminhar por esse caminho. Uns dizem: sou muito novo, essa vida aí de crente é para velho, o evangelho ainda não é para mim, um dia vai ser para mim. Esses amigos sempre falam isso para mim quando a gente está conversando. Aí eu falo para eles, eu falo desses versos que eu vou citar agora. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Então, querido, quando eles estão ali batendo papo comigo, que estão, sabe, querendo me colocar contra a parede, eu venho e cito esse verso para eles, porque isso já está aqui gravado. E digo para você, meu amado, que me assiste agora:
Você que está aí me assistindo pelas redes sociais, eu digo para você: busque o Senhor agora, enquanto você pode achá-lo, enquanto Ele ainda está perto, porque no momento em que a porta se fechar, Ele não será mais encontrado, querido. É preciso que haja arrependimento, é preciso que haja confissão de pecados, é preciso que haja reconhecimento de que todos pecaram e carecem do perdão de Deus. É preciso, amado, que hoje você entenda que é preciso que haja reconhecimento do que Jesus fez por você lá na cruz do Calvário. É preciso que haja entendimento de que a salvação é somente pela graça, para que eu e você não venhamos depois a se gloriar, queridos. A salvação só pela graça. Vamos parar de ficar dando desculpas. Quando a gente não aceita caminhar pelo caminho estreito, é bom que a gente pare de dar desculpa. Vamos parar de dar desculpa quando não aceitamos o que Jesus fez ali na cruz por nós. Sem ser alarmista e muito menos profeta do Apocalipse. Mas é importante o que eu vou te falar agora. É importante eu falar para você desse tempo que nós estamos passando. O que está acontecendo no mundo precisa ser levado em consideração, querido. E aqueles que leem a Bíblia e confiam no que a Bíblia diz, sabem que há muito tempo os sinais da volta de Jesus para buscar os seus escolhidos, e os seus escolhidos são aqueles que o aceitaram como Salvador de suas almas. Então esses amados que leem a Bíblia sabem e conhecem a palavra, sabe que os tempos, esses sinais da volta de Jesus para buscar os seus escolhidos, esses sinais da volta de Jesus estão cada vez mais evidentes, só não acredita quem não quer. E devido ao curto espaço de tempo que eu tenho nesta noite para pregar essa mensagem, e pela complexidade que é o tema, os sinais que antecedem a volta de Jesus, eu recomendo a você que me assiste agora, você que está aí na sua casa, que me assiste pelas redes sociais, por favor, leia o Evangelho de Mateus, capítulo 24 todo. Leia, eu creio que eu acho que você tem tempo suficiente agora para ler e meditar sobre este assunto. Os sinais que antecedem a volta de Jesus. Como eu falei, eu não quero falar desse tema agora. Não tenho tempo para isso agora. Depois eu vou voltar a dar uma mensagem nesse sentido. Mas você que me assiste agora, tire um tempo aí, você tem tempo suficiente, tire um tempo para ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24. E quando você for ler Mateus 24, peça a direção do Espírito Santo para que você entenda o que está ali. E por fim, quando você terminar de ler esse capítulo todo, cheio da unção, quebrantado, que você aceite Jesus como Salvador da tua alma, querido. E você, amado, que já aceitou a Cristo, que já caminha pelo caminho estreito, continue caminhando, mesmo a despeito da dificuldade, mesmo a despeito das pedras, dos buracos, continue neste caminho. Este caminho, a cada dia ele vai ficar mais difícil, espinhos, pedras, buracos, eles só vão aumentar daqui para frente. Mas seja perseverante, porque qualquer desvio de nossos pés, seja para a direita, seja para a esquerda, pode nos levar à queda, queridos. E se cair, saiba que Jesus está com as suas mãos prontas para te reerguer novamente. Agora preste atenção, claro, se houver arrependimento verdadeiro. Porque tem muita gente que diz, o cair é do homem e o levantar de Deus, e continua nessa queda, continua caminhando, sabe? Parece aqueles bêbados, dá 2 passos e cai, dá 2 passos e cai. Ei, Jesus está pronto para te levantar, sim. Mas é preciso que haja arrependimento genuíno, é preciso que haja arrependimento verdadeiro, querido. E por conhecer o mais íntimo do nosso coração, o Senhor sabe quando a gente se arrepende de verdade, querido. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo de que eu estou falando? Quando nós temos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, ao pecarmos, a gente fica incomodado, a gente não fica normal.
Há uma incomodação dentro da gente. E essa incomodação nada mais é do que o Espírito Santo nos convencendo do erro, do pecado cometido. Sabe por que isso acontece, queridos? Porque o Espírito Santo, ele é onisciente, ele é Deus, ele sabe todas as coisas, e ele visita o nosso coração e vê arrependimento verdadeiro em nosso coração. Quando a gente se incomoda, quando a gente não fica bacana, quando a gente não fica legal quando peca, o Espírito Santo, ele adentra o nosso coração, ele visita, ele esquadrilha o nosso coração e vê que aquilo está nos incomodando, vê que aquilo ali é um arrependimento genuíno. E eu, particularmente, eu louvo a Deus, porque quando isso acontece comigo, eu louvo a Deus, porque é prova em conteste de que o Espírito Santo ainda não se apartou de mim. É prova de que Ele tem condições, sim, de me convencer, porque Ele sabe que eu sou, sabe, de fácil acesso. Então eu louvo a Deus porque acontece isso comigo. Quando eu erro, quando eu peco, sabe, eu fico incomodado. O Espírito Santo vem e esquadrilha meu coração, vê que é genuíno o meu arrependimento, e eu vou para os pés do Senhor e peço perdão. Eu te pergunto, é assim com você, querido? Ei, é assim com você? Além disso, nós devemos lembrar que caminhamos em meio a um mundo de trevas. Por isso a luz de Deus deve sempre brilhar em nossos corações, para iluminar o caminho por onde nós andamos, amados. E sabendo disso, o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. Muitos tentarão nos tirar desse caminho apertado. Muita gente vai tentar tirar você que já caminha pelo caminho estreito. E você que nesta noite vai aceitar Cristo, saiba, segunda-feira muita gente vai tentar tirar você do caminho. Uns rirão de você. Isso aconteceu comigo no início da minha caminhada por esse caminho estreito. Mas com perseverança e o passar do tempo, essas pessoas foram me deixando de lado, foram deixando de rir e passaram, sabe o quê? A desejar as mudanças que só o Espírito Santo opera em nós. Outros tentarão nos convencer a pegar atalhos naquilo que tanto nós desejamos. Quando você estiver caminhando pelo caminho estreito, quando você fizer de Jesus o seu Senhor, muitos vão tentar te convencer a pegar atalhos, queridos. Aonde? Naquilo que você mais deseja. Como assim, pastor? Pessoas tentarão nos convencer a aceitar cargos, ganhar mais, aceitar suborno. Eles agem dessa forma porque ainda não conhecem a Deus, ainda não têm o temor de Deus, e eles agem na maior naturalidade, oferecendo suborno e fazendo isso, mentindo aquilo outro, sabe? Tentando nos desviar, tentando o que fazer. Ei, pega um atalho, rapaz. Tu quer aquele cargo? Vai por aqui. Outros vão se opor à decisão que tomamos de caminhar pelo caminho estreito. Olha só, outros vão se opor à decisão que você tomou de caminhar pelo caminho estreito. Oposição à nova cobertura, sabe? E à nova descoberta que aconteceu com você. Essa nova descoberta que somente Jesus Cristo, sabe? Somente Jesus Cristo nos dá. E isso incomoda muita gente, querido, porque essas pessoas vivem há anos acreditando e seguindo o que os seus pais seguiam, o que os seus avós ensinaram. Ou seja, se formos boas pessoas, se formos pessoas bondosas, que não rouba, que não mata, que é honesto, é o suficiente para entrar no céu. Talvez você que esteja me assistindo agora já tenha ouvido falar disso. Pessoas, sabe, querendo se opor à decisão que você tomou, dizendo: olha, não precisa tudo isso. Se você for boa pessoa, se você der uma cesta básica ali, se você ajudar fulano, se você ajudar ciclano, se você for bondoso, se você não rouba, se você não mata, se você é honesto, é suficiente para entrar no céu. Não. Só que não. O que te leva ao céu,
o que dá o passaporte para entrar no céu é aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus disse, eu vou repetir lá para frente mais. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem até o Pai se não for através de mim, diz o Senhor Jesus. Então, querido, não querendo desapontar ninguém, mas é preciso dizer que tudo isso é mentira. Se alguém está dizendo, porque eu sou, precisa ser só bom, sabe, ajudar as pessoas, não roubar, não matar, ser honesto. Não quero desapontar ninguém, mas é preciso dizer que tudo isso é mentira, queridos. Tudo isso é engano, e que nossos pais também foram enganados. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pois somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, aleluia. E mais, João capítulo 14, versículo 6, a palavra diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diante disso eu pergunto, querido, ei amados, ei amada, diante desta verdade, eu pergunto para você, aonde estão as facilidades que muitos pregam por aí? Onde está a facilidade que você tem ouvido na internet, tem ouvido na televisão, tem ouvido até em muitos púlpitos mesmo? Onde estão as facilidades, queridos? Pelo contrário, o que Jesus ensina é que até a nossa família terá que ser deixada para trás quando recusarem a caminhar conosco nesse caminho de Jesus. Até a nossa família. Olha o que diz Mateus 19, 29. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Então, querido, o caminho estreito, por ser difícil, é escolhido por poucos, mas ele é rejeitado por muitos. Mas é este caminho que conduz à vida eterna, meu querido. E eu quero dizer para você que me assiste agora, a vida, a nossa vida, a minha e a sua vida, não acaba aqui. Há uma eternidade. Claro que não será somente aperto e dores, há também recompensas. O Senhor Jesus diz que quem caminha pelo caminho estreito, olha o que ele diz aqui em Mateus 19, 29, parte B, ele diz, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O segundo aspecto do que eu quero falar hoje, um caminho de esforço. Lucas capítulo 13, versículo 23 e 24. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procuram entrar e não poderão. Segundo o dicionário, o termo porfiar significa insistir, teimar, lutar por algo. E revela, este mesmo termo, porfiar, ele revela o real combate que nós enfrentamos diariamente para nos mantermos no caminho do Senhor. Insista, teime, lute por esse caminho. Por isso o Senhor Jesus está dizendo, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos vão procurar entrar e não poderão. Então Jesus está dizendo, enquanto você tem condições agora, insista, teime, lute e entre pelo caminho, porque vai ter um momento que você não vai conseguir entrar mais. O caminho de Jesus não é fácil, mas ele é um caminho de esforço, e é com dificuldade, é com sofrimento que o justo ganha a sua salvação, querido. Veja o que diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, versículo 18 e 19, olha o que diz a Bíblia. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador?
Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, querido, nós devemos lutar para nos mantermos em pé neste caminho estreito. Existem forças contrárias querendo nos impulsionar para trás, ou mesmo nos derrubar à beira da estrada. Mas é preciso que a gente lute, que a gente insista. Satanás, ele orquestra diversos planos para fazer escorregar os nossos pés. Ouça o que eu vou te dizer: casca de banana é o que não falta na sacola de Satanás, querido. Ele tenta enfraquecer os nossos joelhos, e assim, queridos, ele diminui o ritmo de nossos passos. Tem gente hoje que já está caminhando de uma forma lenta demais por esse caminho. Vai ter uma hora que essa lentidão vai te fazer você parar. E quando a gente para, a gente recua, queridos. Então Satanás, ele faz isso, ele tenta enfraquecer os nossos joelhos, e assim a gente vai diminuindo o ritmo de nossos passos. O quanto ele puder atrasar a volta de Jesus, ele vai fazer. Satanás é assim, sabe por quê? Porque ele sabe que os seus dias estão findando, ele sabe que ele já é vencido. Então eu e você, nós devemos resistir a Satanás através da nossa fé, através do nosso conhecimento de que sofremos sim. Existem muitos irmãos que estão sofrendo pior do que eu e você, querido, sofrendo muito mais que nós. O Senhor pede a cada um de nós o seguinte: ele pede: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Aquele que resistir firme na fé, deve resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos ao redor do mundo. Eu volto a insistir, nós devemos resistir a Satanás, queridos, através da nossa fé. E que você e eu reconheça que isso, sabe, não é prerrogativa só minha e sua. Tem muita gente ao redor do mundo sofrendo muito mais do que nós, pelo Evangelho, pelo caminho, pelo céu, amado. E eu quero citar aqui um grande pregador do Evangelho do século 17. O nome dele é John Bunyan. Ele era pregador do Evangelho do século 17, e ele dizia, olha o que ele dizia a respeito do sofrimento por caminhar no caminho estreito proposto por Jesus. Olha o que ele diz: o derramado sangue dos servos de Deus em determinados locais do mundo servem para impedir que a terra cheire mal, assim como o sal é colocado na carne para impedir que ela se estrague. Então, querido, que palavras inspiradoras, que palavras cheias de sustento para aqueles que doam as suas vidas para impedir que almas habitem o inferno. Mateus capítulo 10, versículo 39 diz: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. John Bunyan, ele passou, queridos, 13 anos preso na prisão, apenas por pregar o Evangelho. Passou 13 anos encarcerado. Ele é um exemplo de esforço em andar pelo caminho estreito. Ele é o testemunho daquele que perde a sua vida aqui para achá-la na eternidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Dessa forma, meus irmãos, com suor e lágrimas, esforço e luta, perseverança e firmeza, que você continue perseverante e firmes, que a gente continue nessa caminhada, sabendo que a gloriosa recompensa nós não vamos receber no início da caminhada, nem no meio da caminhada, nós vamos receber no final, lá, quando o Senhor estiver ali conosco na glória, aleluia. E o terceiro aspecto é esse: um caminho de alívio.
Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Aleluia! Para caminharmos pelo caminho estreito proposto por Jesus, nós precisamos nos desfazer de algumas bagagens, queridos. E é de extrema importância que a gente entenda que o fardo pesado que nós carregamos neste mundo não tem lugar no reino de Deus. Este fardo pesado que ora carregamos aqui, ele não tem lugar lá no reino de Deus. Deixar o fardo do pecado, deixar o fardo dos desejos carnais, será de extrema importância, mesmo que seja difícil de fazer isso. Mesmo que seja difícil largar, sabe, os desejos carnais. E eu volto a insistir, esses desejos são bons muitas vezes. Deixar o pecado é difícil, mas é de extrema importância. Jesus diz para você nesta noite: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, troque esse fardo pesado, como problemas espirituais e emocionais, como complexos e traumas, como lembranças amargas e ressentimento. Troque tudo isso pelo meu fardo que é leve e suave. Aleluia! Deixe de lado a avareza pela qual você trabalha muito, pensando só em juntar mais e mais e mais, mas nunca tem tempo de desfrutar aquilo que você busca. Eu conheço tantas pessoas, amados, pessoas avarentas. São ricos sim, ganharam a vida muito bem, mas trabalham tanto que não tem tempo nem para desfrutar do que ganhou. Deixa isso de lado, porque quando você olha para a vida de uma forma diferente, você pode sim desfrutar das tuas riquezas, das coisas que você tem, mas você não deixa também Jesus de lado, você não deixa de caminhar com o Senhor. Após nos dá o fardo de alívio, Jesus diz também, olha que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Aprender com Jesus é obter a verdadeira sabedoria, queridos. A verdadeira sabedoria nos faz caminhar com um fardo sempre leve. Que maravilha isso! Ou seja, aquele que não tem sabedoria, ele vai estar sempre carregando o fardo pesado. Mas aquele que tem a verdadeira sabedoria, ele caminha com fardos leves. E dessa forma, ele descansa, mesmo em meio à caminhada. Quando a gente caminha com fardo leve, a gente descansa no meio da caminhada. Quando o caminho é trilhado com o peso do pecado sobre nossas costas, é penoso caminhar, querido, e o caminho se torna mais comprido do que ele realmente é. Mas quando nós percorremos o mesmo caminho, sem nenhum peso, a caminhada fica agradável. Traga para o caminho estreito, esse caminho proposto por Jesus, traga o seu coração e lance todo o resto fora. Aleluia! Não carregue peso desnecessário, nem tente carregar o peso dos outros, queridos. Existem pessoas que não aguentam nem o seu próprio fardo e tentam carregar o fardo dos outros. Aí o que acontece? Eles ficam encurvados e olhando sempre para o chão, andam todo o tempo encurvado olhando para o chão. É isso que Satanás quer fazer com a gente, amados. Ou seja, o mesmo que fez com aquela mulher encurvada, que está lá em Lucas capítulo 13. A palavra diz: certo sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ela andava o tempo todo encurvada e não podia se endireitar. Ao vê-la,
Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então ele impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus, aleluia. Essa pobre mulher, ela viveu 18 anos somente olhando para o chão. Ouça o que eu vou te dizer: Deus não nos criou para sermos iguais à galinha que vive ciscando e olhando para o chão. Você não vê a galinha olhando para cima o tempo todo, olhando para o chão, e o que é que ela faz? Ciscando o tempo todo. Deus criou a mim e a você para sermos como águias, que vivem nas alturas, olhando de cima para baixo, como verdadeiros vencedores, aleluia. Foi para isso que Deus nos criou, queridos. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Receba isso em nome de Jesus. Receba isso e pare de viver encurvado, pare de viver doente, pare de estar olhando para o chão. E quem é que nos amou de verdade? Porque aí está dizendo, Paulo está dizendo, que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E quem foi que nos amou de verdade? Jesus Cristo. Não foi fulano, não foi Beltrano, Jesus Cristo. E ele deixou a sua glória e veio morrer na cruz para nos livrar do inferno. Ninguém foi chamado por Jesus para carregar fardo pesado, mas para ser livre do peso que Satanás tenta nos oprimir, queridos. Levante a tua cabeça, você que me ouve hoje, ei, meu amado, você minha amada, levante a cabeça e descanse aos pés da cruz e alcance o que o Senhor já preparou para você desde a fundação do mundo. É bom isso, você ouvir novamente. Levanta a tua cabeça, descansa aos pés da cruz, alcança o que o Senhor já preparou para você desde a fundação do mundo, querido. E o quarto aspecto desta mensagem, um caminho de vitória. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta a Timóteo. Paulo lutou com honra pelo evangelho, ficou anos preso, sofreu açoites, sofreu afrontas, acusações falsas, teve os pés e as mãos acorrentados, foi apedrejado, sofreu naufrágio, mas nunca parou e nunca olhou para trás. Nunca. Paulo, ele manteve o olhar fixo em Jesus e continuou em frente, cabeça erguida, às vezes sangrando, às vezes gemendo, muitas vezes sem conhecer o seu futuro aqui na terra, mas ele sabia do seu destino, ele tinha convicção do destino dele, e o destino dele era o céu, aleluia. Os sofrimentos eram para Paulo uma forma de glorificar a Deus e fortalecer os irmãos ao qual viam Paulo. Ele era um testemunho vivo. Olha o que diz Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Aleluia. Deus era com Paulo em tudo que ele passou, querido. Deus era com Paulo. E Paulo foi caminhando pelo caminho estreito, foi caminhando por esse caminho, até chegar ao final da sua jornada e dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É assim, e assim como Paulo, nós também estamos na mesma jornada espiritual. Eu e você estamos na mesma jornada. Portanto, continue firme no caminho do Senhor, não desista. Não deixa que esse momento de pandemia, de isolamento, te faça desistir.
Aliás, esse momento é propício para que você aumente mais a sua caminhada com Jesus. Entregue a Ele mais o teu fardo. Cada dia que for aumentando esse fardo, vai entregando na mão dEle. E vai se preparando, querido, porque Deus é contigo. Assim como Deus era com Paulo, Ele é contigo, aleluia. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor é com você em tudo que você está sofrendo, por amor do nome dEle. Se você está sofrendo alguma coisa pelo amor, o nome de Cristo, saiba, Ele é contigo, querido. Lute como Paulo lutou. Corra a carreira que te está sendo proposta. Eu estou falando para você do Evangelho, deste caminho. Então eu estou propondo esse caminho de salvação para você. Então corra por esse caminho que está sendo proposto hoje, e continue, mesmo através da dificuldade, mesmo vindo tempos difíceis, guarda a tua fé. Se você olhar para o mundo à tua volta, talvez você sinta vontade de desistir. É verdade. Talvez você sinta vontade de desistir quando você olha para o mundo à volta. Mas se você manter o foco no prêmio que será dado aos vencedores, você poderá dizer como Paulo disse. Olha que Paulo disse em 2 Timóteo 4:8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, aleluia, Maranata, vem Senhor Jesus. Aqueles que amam a vinda de Jesus, a coroa da justiça está lá, porque se ele ama a volta de Jesus, ele caminha por esse caminho estreito, ele não olha para a direita e nem para a esquerda, ele não pega atalho, ele sabe que no final deste caminho está lá seguro para ele a coroa que Jesus tem guardado para ele. Apesar de ser um caminho estreito, onde poucos andam, somente neste caminho há alívio, somente neste caminho há perdão, somente neste caminho há salvação, e no final deste caminho, uma coroa de justiça está reservada para os vencedores. E eu convido você a ser um vencedor nesta noite. Não durma hoje sem ser um vencedor. Não deixe para amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, ou na quarta-feira, quando nós estivermos de volta, ou no próximo domingo. Não, durma hoje sendo um vencedor. Essa é a vitória que nos espera, queridos. Essa é a vitória que nos espera. Não tem vitória melhor do que o céu. Não tem vitória melhor do que a salvação da minha alma, da sua alma. Talvez você é alguém que eu estou ministrando nesta noite, que já ganhou um presente imenso. Talvez eu esteja pregando para alguém que esteja me assistindo hoje, que tem dinheiro, que é um empresário de grande sucesso. Tem loja, tem isso, tem aquilo, tem dinheiro de sobra. Mas eu digo, você não é um vitorioso se você ainda não fez de Jesus o Salvador da tua alma. Talvez eu esteja pregando para alguém nesta noite que todo ano dá cestas básicas, chega no Natal, ajuda fulano, ajuda ciclano. É bom isso sim, maravilhoso. Mas isso não dá a salvação da tua alma. Eu digo sempre, queridos, que quando nós caminhamos com Jesus, quando nós aceitamos a graça que foi dada ali no Calvário, essas obras, ser bondoso, essas obras tudo, elas acompanham aqueles que são salvos. Mas ela não é mérito para mim herdar o céu. Somente por Jesus Cristo, e Ele é enfático. Quando se trata de salvação, Jesus é enfático ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não está dizendo que Ele é um caminho qualquer, que é qualquer verdade. Ele é o caminho, não tem outro caminho, não tem outra verdade. Só Ele é isso. Bendito seja Jesus Cristo. Que você possa repetir aí na sua casa: amém. Diga amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você nesta noite, querido. Eu quero orar com você.
Eu convido você nesse momento, se você é alguém que está me ouvindo agora e sentiu no coração o desejo de aceitar a Jesus, de fazer de Jesus o Senhor e Salvador da tua alma, você nunca declarou Jesus, talvez você não entendesse o quão necessário é, talvez eu esteja falando com você que tenha convicção de que não rouba, não mata, é honesto, é transparente, ajuda as pessoas, talvez você tenha total convicção de que isso vai te levar ao céu, mas hoje, nesta noite, você foi ministrado por esta palavra, e esta palavra veio recheada de textos bíblicos, e a Bíblia é a nossa garantia de fé e prática. É aqui que está tudo em referência à minha vida nesta terra e futuramente no céu ou no inferno. Porque não tem 3 caminhos, só há 2 caminhos, céu e inferno. Então talvez eu esteja pregando para você, mas você foi convencido, ou você abriu o seu coração, você se quebrantou nesta noite, e você diz agora, aí você está dizendo, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus para a minha vida. Então você vai orar comigo. Talvez você também esteja agora em casa me assistindo, seja alguém que já aceitou a Cristo, já andou com Jesus nesse caminho, mas esse caminho se tornou muito difícil para você, cada vez mais apertado, espinhos e não sei o que, e você desistiu. Mas nesta noite você está com o coração ardendo de vontade de se reconciliar, de voltar a caminhar com Jesus. Se eu estou ministrando para você que deseja se reconciliar, também eu quero orar por você nesta noite. Eu queria apenas que você, querido, você que está aceitando a Cristo, você que está se reconciliando, coloque a sua mão direita no coração, coloque, curve a sua cabeça e ore comigo. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai amado, eu te louvo agora nesse momento. Aliás, Pai, eu tenho te louvado sempre, desde o dia que eu te encontrei há mais de 20 anos atrás, Senhor. Eu tenho te louvado todos os dias. Eu tenho, procurado sempre caminhar neste caminho que me foi proposto. E nesta noite, Senhor amado, esse caminho se reforça cada vez mais na minha vida. Essa palavra também foi ministrada a mim nesta noite também, e ela está alcançando corações nesta noite, Senhor. Por isso eu oro em favor desse amado e dessa amada, desse amado e dessa amada que está aceitando a Cristo. Eu oro em favor deste amado e desta amada que está se reconciliando com Jesus nesta noite. Que o Senhor tenha misericórdia e aceite agora o que eles estão falando para ti. E se você que está se reconciliando ou aceitando a Cristo, repita comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu te recebo nesta noite como meu Senhor, meu Salvador. Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, Senhor. Eu me arrependo de todos os pecados cometidos até aqui e te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, Jesus querido, porque eu tenho consciência de que há um livro onde o nome de todos aqueles salvos vão estar escrito, e será um grande privilégio, Senhor Jesus, o meu nome ser anunciado por ti. Então, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E a você, meu querido, a você, minha querida, que está aceitando a Cristo ou está se reconciliando com o Senhor, eu oro agora dizendo: Senhor Jesus, sela teu filho, sela tua filha com o Espírito Santo. O Espírito Santo quando nós somos selados pelo Espírito Santo, isso quer dizer que nós pertencemos ao Espírito Santo, porque selo quer dizer propriedade. Então nós que aceitamos nesta noite a Cristo, que nos reconciliamos com Ele, ei Espírito Santo, sela o teu filho, sela a tua filha, e que o Espírito Santo tenha poder de tapar os ouvidos e fechar os olhos para todas as mentiras de Satanás.
Porque amanhã, segunda-feira, talvez você tenha vergonha da decisão que você tomou nesta noite. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos envergonhar de Jesus, porque se nós fizermos isso, Ele vai se envergonhar da gente naquele dia. E este dia que Ele está dizendo é ante o tribunal, na frente de todo mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por esta palavra ministrada nesta noite. Continua conosco. Eu oro nesse momento também, Senhor Jesus, pedindo que o Senhor acampe os seus anjos ao redor da casa dos teus filhos. Faça como aconteceu, Senhor amado, com aquela praga, o anjo da morte, quando passou sobre o Egito, que matou todos os primogênitos. Mas ele matou os primogênitos daquele que não tinha o sinal do cordeiro. Então aquele amado, esta amada agora, que tem o sinal de Cristo dentro da sua casa, cerca com teus anjos, protege, Senhor. Que esta pandemia passe longe, que não haja no nosso município vítimas em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão doentes, Senhor, que possam sair curados em nome de Jesus Cristo. E tem misericórdia daqueles queridos que já perderam seus entes queridos, que choram hoje a perda dos seus entes queridos. Que Deus console cada um deles. Nos dê uma semana abençoada, Senhor. Nós sabemos que esta semana que inicia agora, ela é crucial, Senhor amado, para que esta pandemia comece a sair do nosso planeta. Leva cativo essa pandemia para o inferno, Senhor, em nome de Jesus. E que nós venhamos logo, logo, Senhor, a estar unido em comunhão como igreja. É o que nós oramos, é o que nós já agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Nós vamos louvar o nome do Senhor, e logo após nós estaremos encerrando a nossa palavra. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito e difícil. tens andado por tua livre escolha, Tens tomado decisão muito preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito. Porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti.
si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Este caminho é o caminho da salvação e gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação, E gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões uma vasta porção dos céus espera por ti. Uma vasta porção dos céus espera por ti. Queridos, estamos encerrando o nosso culto nesse domingo e é com muita alegria e muita satisfação que nós nos despedimos de vocês nesta noite. Como eu falei, fiquem firmes, não tenham medo, Deus está com vocês, Deus está com a família de vocês. Apenas sejam obedientes, continue usando a máscara de vocês, continue por onde vocês andarem, sendo precavidos, porque Jesus Cristo, Ele vai nos dar a vitória sim, mas é necessário que a gente seja obediente. Que Deus abençoe todos os profissionais de saúde, todos aqueles que estão à frente, dando a sua vida em prol da nossa vida, seja aqui em Portel, seja no estado do Pará, seja no Brasil, seja no mundo todo. Que Deus possa estar com eles, protegendo e dando força para eles. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento que nós estamos passando, não como masoquismo, porque nós sabemos que quando nós entramos em tribulação, muitas vezes a tribulação, a dificuldade nos faz ir mais para perto de Ti. Que esta população desta cidade possa clamar pelo Senhor, orar, clamar, porque o Senhor vai ouvir dos céus e vai vir sarar a nossa terra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam conosco. A gente se despede dizendo amém, amém e amém.